Olá, amigos, tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma palestra e dessa vez nós vamos abordar um tema que não é tão clássico, né? Não é um tema comum e dificilmente nós vemos palestras tratando desta situação, que é a questão da obsessão e da desobsessão. O objetivo dessa palestra, inclusive, é tentar trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto, que principalmente no meio espírita é tratado de uma forma muito simplista, porque no meio espírita a obsessão é conhecida por um processo, né, em que um espírito vingador quer de alguma forma prejudicar o espírito que está encarnado. Então se conhece o processo obsessivo desta forma, porém ele é muito mais amplo do que a gente imagina. E é o que a gente vai abordar nessa palestra, tentando trazer luz para esse processo aí, né, não querendo fazer nenhum tipo de piadinha, né, para esse processo que é obscuro. Trazer luz para que a gente possa entender melhor e, de repente, perceber se nós mesmos não estamos sofrendo nenhum tipo de processo obsessivo. Tá certo? Porque é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. Vamos começar, então, com uma definição clássica do termo obsessão. Perseguição, vexação. Preocupação excessiva com determinada ideia que domina doentiamente o espírito, ou a alma, né? Quando você tem uma preocupação excessiva, torna-se às vezes um processo obsessivo. Ideia fixa, mania. Isso segundo o dicionário Aurélio. A palavra obsessão deriva do termo latim obsessio, que quer dizer assédio. É uma perturbação anímica, produzida por uma ideia fixa que, devido à sua persistência, se apodera da mente. O anímico aqui se refere à alma. Então, tudo aquilo que você retém, que você se mantém fixo, ideias, valores, conceitos, acaba se tornando um processo obsessivo. Ele é muito mais amplo do que simplesmente essa perseguição, como eu falei no início. Hoje, por exemplo, na situação atual que nós estamos vivendo, nós estamos gravando essa palestra aqui, em plena época de quarentena do Covid-19, provocada pelo Covid-19. Se você se fixar nas notícias, né, nas notícias tristes, nas notícias de desgraça, nas notícias de mortes, que morreram tanto, você acaba entrando também num processo obsessivo sem perceber. Você acaba criando para você mesmo uma situação, às vezes, de desconforto, quando, na verdade, você poderia estar trabalhando esse lado da quarentena, tentando explorar outras coisas. Mas isso aí é assunto para uma outra palestra, né? Uma hora, quem sabe, a gente faz uma palestra sobre o que a gente pode aprender com a quarentena. Vamos dar sequência aqui, então. Vamos ver a obsessão para Allan Kardec. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem esclarecer a questão muito obscura das doenças mentais, apontando uma causa que até agora não era considerada. Kardec aqui está falando sobre as questões das doenças mentais. Lembrando que ele estava falando, objetivando lá a época dele, tá certo? A influência dos espíritos, uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Então, Kardec tinha uma ideia ali, ao descobrir a influência que os espíritos podem exercer sobre nós, a existência da mediunidade também, de que parte das pessoas que eram tratadas como doentes mentais, na verdade, não eram doentes, né? Estavam talvez sofrendo um processo obsessivo, ou um processo de desequilíbrio mediúnico. Mas como levará a admitir-se tal causa pelos que estão sempre dispostos a mandar para o hospício quem quer que tenha a franqueza de acreditar que temos uma alma? Olha essa questão que interessante, né? Como aceitar também que a alma representa um importante papel nas funções vitais, sobrevive ao corpo físico e pode atuar sobre os vivos? Aqui ele já faz outro tipo de questionamento, que é, se você não acreditar que a alma continua vivendo e que ela pode, né, de alguma forma, influenciar as pessoas que estão vivas, não vai entender obsessão de hipótese alguma.
Os casos de obsessão são tão frequentes que não há exagero algum em dizer que nos hospícios, ao menos mais da metade dos internos tem somente a aparência da loucura, e que sobre estes a medicação comum é impotente. Isso aqui foi retirado da Revista Espírita do ano de 1868. Então, o que ele está falando aqui? Que na visão dele, da época, observando essas questões dos assédios que podem acontecer, das influências que nós podemos receber, dos espíritos principalmente, de que parte, eu diria que ele fala até mais da metade, né, das pessoas que estavam internas poderiam estar curadas, ou pelo menos ser diagnosticadas de forma correta, né? Pergunta-se às vezes por que Deus permite aos maus espíritos atormentarem os vivos. Isso é uma das questões que faziam para ele. Ora, por que Deus permite que espíritos maus venham atormentar os que estão vivos? Mas aí ele faz a resposta com uma outra pergunta. Poder-se-ia, com tanto de razão, perguntar por que Deus igualmente permite aos vivos que se atormentem entre si. Então a resposta dele é básica. Deus não tem nada a ver com isso. O problema todo somos nós. A forma como nós nos tratamos, a forma como nós nos interrelacionamos. Então, se os vivos já se atormentam, imagine por qual o problema de um espírito também atormentar. É simples. A diferença é que o espírito está desencarnado, só isso. Não é preciso mais se espantar com as obsessões do que com as doenças e outros males que afligem a humanidade. Fazem parte das provas e das misérias relativas às imperfeições que o homem ainda sustenta. Isso também foi retirado lá da Revista Espírita. Bom, nós vimos até aqui com o Kardec o que é, e nós vamos ver que, na verdade, o que causa o processo obsessivo é o pensamento. Então, eu coloquei aqui nesse slide, né? O pensamento é o caminho. Caminho do quê? Do processo obsessivo. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. Isso aqui é a questão do Livro dos Espíritos, 459. Kardec queria saber se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e, consequentemente, se eles conseguem influenciar os nossos atos, nas nossas atitudes. Vamos ver a resposta. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que são eles que vos dirigem, sem que o notem. Então, o que os espíritos disseram a Kardec? Que os espíritos influenciam os nossos pensamentos, inclusive nas nossas atitudes, muito mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes, nós nem notamos. Esta resposta para essa questão é de extrema importância para a gente entender uma série de coisas. Tá certo? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa das faculdades mentais. Isso aqui foi retirado de A Gênese, outro livro do Allan Kardec. Então, o que eles estão falando aqui? Que é a ação persistente. No caso de um espírito mau, né, que acaba levando, inclusive, a pessoa para processos, né, em que ele perde até as faculdades mentais. Então, quando você vê, por exemplo, vocês já devem ter visto isso, né? Mas quando você vê, por exemplo, na rua, uma pessoa que está, um morador de rua, que fica conversando sozinho, né? Ele já está num processo ali em que as suas faculdades mentais estão perturbadas ao extremo. Ali pode ser um processo obsessivo, tá certo? Pode ser, não estou afirmando, mas há uma grande probabilidade de que seja. A pessoa falar sozinha é normal? Não é. Se ela está falando, ela está percebendo alguma coisa. Se ela está percebendo, significa que existe algum tipo de alteração. Pelo menos nas suas percepções. E o assunto não é novo. Eu tenho essa foto aí, de um quadro, na verdade, de um processo de desobsessão que Jesus fez. Nós vamos falar sobre ele lá mais na frente um pouquinho.
Mas vamos ver que o assunto não é novo, tá? Não foi Kardec que tratou disso e que já existe na humanidade há um bom tempo. Não foi Kardec que idealizou a obsessão, ele apenas descortinou o véu que existia sobre o assunto, mostrando para a humanidade esta realidade. Desde os mais remotos tempos, a partir do momento em que os espíritos passaram a encarnar no corpo físico, existe a interferência dos desencarnados sobre os encarnados, provocando os processos obsessivos. Então, a partir do momento que o ser humano teve condições desse nosso corpo, de receber um espírito vindo do plano espiritual, e que espíritos continuam lá no plano espiritual sem estar usando o corpo físico, passou a existir esse tipo de processo obsessivo. Historicamente, a partir dos países mais antigos, como China, Japão, Grécia e Índia, observam-se relatos de pessoas às voltas com influências espirituais. Vide os exemplos da mitologia grega. A mitologia grega é carregada dessas ideias de interferências dos deuses, dos espíritos e por aí afora. Na Índia, a antiga religião, cuja base era o livro sagrado Vedas, fala que desencarnados ignorantes ou maldosos saem à procura de pessoas vivas para que possam possuir. Então veja que o livro da Índia, esses Vedas, trata disso. Olha, ainda fala aqui, desencarnados, que são espíritos, ignorantes, aqui ele já está abrindo um leque maior, ou maldosos. Então, aqui, pelo menos nesse conceito do Vedas aqui, já amplia mais o leque, não se trata só de um espírito maldoso, mas sim talvez de um espírito ignorante. Isso nós vamos ver mais para frente também, tá bom? Porque começa a ampliar aqui os nossos horizontes para entender o assunto. O próprio Jesus foi um dos maiores desobsessores da história, conversando e afastando os chamados espíritos impuros de suas vítimas. Em Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37, temos a seguinte informação. Nós vamos ver essa aqui de Lucas, mas tem muito mais outras, tá bom? E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha que interessante como eles colocam aqui, Um homem possesso, quer dizer, ele estava possuído por um espírito de demônio imundo. Era um espírito bem perturbado mesmo, perturbador. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado na terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Olha que interessante. Cala-te e sai deste homem. Olha, preste atenção nessa sentença. Cala e sai desse homem. Ou seja, você está aí, esse corpo não é seu, sai daí. E o espírito, como ainda era um espírito bem perturbado, ainda jogou o homem por terra, fez eles... Eu fico imaginando a cena, do homem se debatendo antes de sair, causar o showzinho dele. A gente vê isso muito em algumas sessões... de algumas sessões de descarrego, sessões em algumas igrejas, inclusive evangélicas, a gente vê o pessoal se debatendo todo e tal. Todos ficaram admirados e comentavam: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem? E sua fama corria? Nós temos que prestar atenção nisso daqui, ficar admirados, porque com a palavra de autoridade ele expulsava os demônios. Significa, gente, que tinha muito mais do que a gente imaginava. E que era difícil de ser tratado. Mas Jesus, com a sua autoridade, Jesus na verdade tinha autoridade mais da sua energia do que com a palavra, porque não é a palavra que
que vai resolver, mas sim a sua energia de amor, né? Então, mas é importante a gente entender que faz parte, né, como eu falei aqui, sempre existiu, e que na época de Jesus deveria existir aos montes, para o pessoal ficar admirado com a facilidade que ele teve para resolver o problema daquele homem. Espírito inferior sai desse... Essa aqui já é outra, tá? Espírito inferior, sai deste homem, disse Jesus. Que importa a mim e a ti, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço que não me atormentes. Qual o teu nome? Jesus pergunta. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui está em Mateus, 8, 28, 35. Então aqui nós já estamos falando não só de um, mas de vários espíritos que estavam perturbando aquele homem. E Jesus os trata aqui de espírito inferior, espírito perturbado, talvez um espírito atormentado, ou vários, porque no caso aqui se chamava legião, porque somos muitos. Então eram vários espíritos perturbando este homem, ou aquele homem. Bom, e os apóstolos? Será que curavam? Nós já vimos aqui que Jesus curou, apresentei 2 passagens, existem outras mais, mas e os apóstolos? Aliás, por que será que eles foram escolhidos por Jesus? Isso é uma outra questão que nós temos que nos fazer. Temos notícias que após Jesus, os apóstolos também fizeram algumas desobsessões, conforme podemos verificar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 16, que fala o seguinte: afluía também a Jerusalém muitas pessoas das cidades vizinhas, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Olha que interessante, né? Eles fazem uma distinção aqui entre as pessoas doentes e aquelas que eram atormentadas. Ou seja, eles conseguiam perceber quem estava de fato doente e quem estava só atormentado. É o que está escrito aqui. E eles eram levados então aos apóstolos a serem curados. Então, portanto, os apóstolos também ajudaram nos processos de esclarecimento e de desobsessão na época. Mas, olha que interessante, médicos constatam obsessão. Então, agora nós vamos entrar num outro campo, um campo aí que foge um pouco dessa questão da mística apenas, né? E passa a vir agora para a prática. Vamos ver? O médico brasileiro baiano, Dr. Eliezer C. Mendes, afirma no seu livro que ao longo de 20 anos de experiência no tratamento de milhares de pacientes, constatou que a grande maioria não apresentavam doença física. Opa! Depois de 20 anos trabalhando, ele percebeu que a maioria não tinham problemas de ordem física, pelo menos nas doenças que aparentavam ter. Está aqui um livro dele, Personalidade Intrusa. Os sintomas eram provocados por personalidades intrusas, espíritos viciados, interessados em absorver as toxinas que eram liberadas pelos remédios, que no caso eram receitados pelo médico. Bom, isso aqui é uma afirmativa do Dr. Eliezer, nesse livro dele aqui, Personalidade Intrusa. Então ele fala que ele percebeu que uma grande parte dos seus pacientes apresentavam sintomas de doenças que na verdade não tinham. Elas eram induzidas a sentir aquilo, para que o médico pudesse receitar as toxinas e os espíritos que estavam ali intrusos, pudessem absorver essas toxinas, porque eles eram viciados nessas toxinas. Olha que coisa interessante. Bom, é um médico aqui falando, tá bom? A psicóloga clínica americana, doutora Edith Fiore, PhD, possui excelente trabalho desenvolvido através de pesquisas iniciadas em 1975, utilizando a terapia de vidas passadas, conhecido como TVP. Está aqui uma foto da doutora Edith Fiore. Em 1978, ela publicou seu primeiro livro, Já Vivemos Antes, apresentando alguns casos de vidas passadas, no caso, reencarnação.
as quais foram constatados por ela com vários pacientes. E nós temos aqui uma foto do livro dela. Ou seja, a doutora Edith Fiore percebeu, né, ao longo de um tempo aí de trabalho, que pessoas tinham experiências de vidas passadas. Algumas fobias que as pessoas apresentavam agora eram relativas às vidas passadas. Porém, isso aqui é o básico dela. O que interessa é o que vem agora. Ela, depois de muitos anos aplicando a TVP, terapia de vidas passadas, pôde constatar algo a mais. É isso que é interessante. Não só o fato da pessoa ter uma fobia atual relacionada com alguma coisa mal resolvida numa vida anterior. Tinha algo a mais que ela pôde perceber, e é o que a gente vai ver na sequência. Após mais 10 anos de intensas pesquisas, publica novo livro, Possessão Espiritual, no qual afirma que 70% de seus pacientes eram possessos. Opa! Está aqui a foto do livro, Possessão Espiritual. Os pacientes, quando em transe profundo, apresentavam personalidade e comportamentos bem diferentes da sua maneira tradicional de agir, aparentando serem outra ou outras pessoas, às vezes mais de uma personagem. Então, o que aconteceu? Ela levava as pessoas lá para tratamento através de terapia de vidas passadas, querendo resolver uma questão talvez anterior, mas no transe ela se deparava com as pessoas apresentando múltiplas personalidades, que não tinha nada a ver com ela, a pessoa, mas personalidades estranhas a ela. Às vezes mais de uma. Esse seu segundo livro contribui para os estudos espíritas, porque referenda muitas das afirmativas doutrinárias sobre a obsessão, através de uma pessoa isenta e até certo ponto cética. Porque ela não acreditava nas coisas, ela se deparou com isso tudo, ela teve que trabalhar isso, inclusive na própria cabeça dela. Olha o que ela fala aqui. Mesmo depois de tantos anos trabalhando com espíritos, repetidamente lutando com alguns teimosos, confusos, hostis e aterrados, ainda não estou 100% convicta de que eles não são fantasias da imaginação. Olha o que ela fala, né? Ela ainda tinha um olhar meio cético para isso. E olha, falando aqui, né, lutando com alguns teimosos, confusos, hostis e aterrados. O que ela chama de personalidade, perdão, o que ela chama aí de possessão espiritual. Tudo bem, o termo possessão é um termo muito pesado, né? É um termo que já parece que a pessoa realmente é tomada, né? Mas é a forma que ela encontrou de classificar aquilo que ela estava observando. Que as pessoas estavam sendo influenciadas por entidades, por espíritos desencarnados. Eu vou colocar um vídeo da doutora Edith Fiore, em que ela, é um vídeo de 2 minutos e meio, se eu não me engano, tá? Em que ela fala um pouco dela, de como ela entrou nessa questão da terapia de vidas passadas, e aí o entrevistador vai fazer uma pergunta para ela com referência à questão daquilo que ela verificou de possessão espiritual. E aí ela vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver o vídeo? Well, it all happened sort of by surprise, actually. I had no idea what I was getting into because I did not believe in reincarnation. I thought it was a fantasy. In fact, it didn't even enter my mind that this really was anything worth investigating. When one day a patient came in with a problem, a sexual problem, and I used a hypnotic regressive technique and took him back to what I thought was going to be an embarrassing event in the current life. And all of a sudden he started talking about being a Catholic priest. And I thought I'd made a mistake in interviewing the man. How had I overlooked this? And then he said he was Italian, and there was no trace of an accent, so I was really bewildered. And then when it turned out to be the 17th century,
I thought, this man is making up a story. What is this? But anyway, I followed him along, and he went through his life. And of course, as a priest, he couldn't have sex and that sort of thing. And then he died of a heart attack at the age of, in his 50s. And then came back a couple of weeks later, completely cured of his sexual problems. And having been a therapist for many, many years before that, never would this sort of result happen so quickly. So I was very impressed with what a fantasy could do. But still, I didn't entertain the notion of using it. Then 2 patients later, both flipping into past lives, convinced me that this was something that would be very worth using on a regular basis. So I began to, feeling very foolish about it, using it a little bit here and a little bit there, and now I've been using it for 10 years and feel very comfortable with it. It's very effective, as you know. In other words, it works spontaneously into your practice. That's how it started, and now I use it deliberately. Yes. And currently, I understand that more of the work that you're doing is in the area of spirit possession than past life regression. Well, it's about 50-50. It just depends what is the cause of the problem. If a patient comes in, I have found that generally there are 2 main categories that cause the symptom or problem. One would be a buried memory, either in this lifetime, but it would have to be extremely traumatic, and it would have to be a buried memory, or something from a past lifetime. That's one category. The other category would be possession by an earthbound entity. Now, possession is a very heavy-duty word. Yes. I'm not talking about demons at all. I'm talking about the grandmother that drops dead, that's frightened or clings to the person, and then before they know it, is within the aura and the body of the person. Bom, vocês puderam ver no vídeo, né, que ela fala um pouco do trabalho dela, que aliás, o primeiro paciente dela aí foi acidental, né? E que depois ela fala, o Jeffrey pergunta para ela sobre a questão do trabalho com possessão, e aí ela fala que é um trabalho duro. Ela fala, inclusive, que não se trata de espíritos ruins, na maioria das vezes são espíritos que estão de alguma forma desencarnados e não aceitaram bem o reencarne. Ele fala, inclusive, de pessoas queridas. E ela usa aqui o termo, né? Às vezes é uma avózinha que desencarna e não consegue se separar dos netos, e aí fica. E aí ela chama isso de um processo de possessão espiritual. Só que isso aqui já começa a abrir campo para a gente, de começar a repensar o conceito, esse conceito principal, né? De que é um espírito perturbado ou um espírito mau querendo atrapalhar a vida de alguém. Na verdade, já começa a ampliar aqui para outras questões. Já começamos a pensar em espíritos, de repente, que estão de alguma forma perturbados, ou espíritos que não estão aceitando muito bem o seu desencarne, ou com saudades, ou porque não estão preparados e acabam ficando presos aqui. Ao ficarem presos às suas paixões, né, aos seus afetos ou aos seus vícios, acabam perturbando as pessoas. Então, de repente, aquela avózinha fica ali perto da netinha, se sente bem em estar perto da netinha, não sabe que está prejudicando a netinha, até que a netinha começa a adoecer. Por quê? Porque a avózinha está sugando a energia da netinha, sem perceber, e a netinha começa a adoecer. Então, esses processos são processos de obsessão, mas uma obsessão simples. É facilmente tratável isso aí, basta esclarecer a avózinha. Tá certo? Mas a gente abre um campo aqui agora para que um processo obsessivo ele pode ser ocasionado por um amor mal dimensionado, ou por um amor mal trabalhado, ou por um apego excessivo, né, não pensado. Olha como a gente abre um campo grande aí. Bom, vamos explorar um pouco o livro da doutora Edith Fiore, que eu acho importante para nós entendermos algumas coisas, algumas conclusões que ela teve. Vejamos alguns pontos que sinalizam possíveis obsessões. Sinalizam possíveis, não quer dizer que sejam. Sintomas físicos, doenças, dores, mal-estar, náusea, peso na nuca, enjoo, arrepios, tontura, cansaço excessivo, estafa. Eu devo confessar para vocês que eu, há uns 30 e tantos anos,
Eu tinha dores, tinha mal-estar, tinha náuseas, tinha peso na nuca, tinha enjoo. Aí vim parar aqui no Manuel Bento, né? Essa casa maravilhosa, e aqui eu fui curado. Eu estava sofrendo um processo obsessivo leve. Olha que interessante. B, problemas mentais, falta de memória, desatenção, falta de clareza, confusão mental, ideias suicidas, despersonalização, pesadelos recorrentes e alucinações auditivas ou visuais. Então aqui são alguns sintomas, né, no campo mental, que pode levar a entender a existência de um processo obsessivo. C, descontrole emocional, ansiedade, angústia, medo, irritação, depressão, tristeza, choro sem causa aparente, impulsividade. D, inclinação às drogas, abuso de álcool, maconha, tabaco, drogas injetáveis, remédios. Interessante que o remédio aqui nos leva ao Dr. Eliezer Mendes. E dá para entender que um processo vicioso provoca um processo obsessivo. Quem bebe muito, por exemplo, né, ao ponto de se exaurir, quem fuma demais, quem usa drogas injetáveis e por aí fora, tem seus companheiros que se utilizam, né, dessa pessoa como uma espécie de um processo ali onde ele vai sugar aquelas energias para satisfazer seu vício também. Porque se você não consegue se libertar de um vício em vida, quando você desencarna, você leva o vício com você, porque o vício mexe com a emoção. O vício no primeiro momento é físico, mas ele também depois se transforma no emotivo, e você leva consigo. E você, para satisfazer isso no plano espiritual, não tem. Então quem é que pode satisfazer isso para você? Alguém que esteja aqui. Há muitos anos atrás, nós tratamos de um caso de um companheiro que estava sofrendo um processo obsessivo, mas não um processo obsessivo ruim, de um espírito mau. Mas ele sentia aqueles sintomas que eu falei para vocês, né? Que são sintomas clássicos da aproximação de uma entidade estranha. Náuseas, mal-estar, peso na nuca, essas coisas todas. E aí, nesse processo de trabalho, né, de tratamento espiritual, foi constatado o seguinte, que a entidade se manifestava, era uma entidade que estava de fato com ele, ela se manifestava, mas ela era muito inteligente. Ela tinha conhecimento de uma série de coisas. Aí depois de algumas sessões, um belo dia, perguntaram para mim, mas escuta, você tem todo esse conhecimento, você tem toda essa bagagem, por que você aí como espírito continua ligado ao nosso irmão, que você mesmo disse que não tem nada a ver com você? Aí ele deu a sentença, é por causa do cigarro. Eu não consegui me libertar do vício, e aí eu uso o nosso amigo para satisfazer as minhas necessidades. Eu não quero o mal dele, mas ele está me ajudando nesse processo, a satisfazer a minha necessidade do cigarro. Então vocês vejam que a médica aqui não está falando nenhuma besteira, né? Problemas com peso, estímulo à compulsão pela comida ou a perda de apetite, como obesidade, anorexia e bulimia. F, problemas de relacionamento, timidez, fobia social, introversão, dificuldade de comunicação e de se expressar. G, problemas sexuais, falta ou excesso de desejo sexual e tendências homossexuais. Não quero entrar no mérito aqui, porque isso aqui é constatação da médica, tá bom? Bloqueios, tudo parece dar errado, oportunidades não aparecem, dificuldade em demonstrar o potencial. Vocês vejam que, de fato, ela fez um trabalho bem amplo e extenso, né? De constatação das causas, né, de problemas que as pessoas têm.
Vejamos também alguns dos principais motivos que prendiam os espíritos na Terra. Isso segundo os estudos que ela fez. Lembra que ela falou que ela tinha embates, né, exaustivos, com teimosos, aterrados e por aí afora? Vamos ver então o que ela constatou dos motivos que mantinham as pessoas presas à Terra, ao invés de seguirem. Não cumprindo com sua proposta reencarnatória. A pessoa descobre lá que, puxa, tinha coisas para fazer ainda, só que agora não dá mais, e ela quer continuar fazendo. Suicidaram-se e deixaram assuntos inacabados. Então, mais um assunto interessante, mais um caso interessante aqui. Possuíam extremo apego à terra e aos desejos materiais. Olha, né? O apego, a pessoa não consegue se libertar, ela fica presa. Ódio e desejo de vingança a algum desafeto. Então esse aqui é o clássico, né? Esse aqui é o básico do processo obsessivo. Ódio e desejo de vingança. Quer dizer, querer prejudicar alguém que ficou. É o pior das razões para a pessoa ficar. Por quê? Porque é mais difícil de tratar. Tem que trabalhar primeiro o ódio, né? Tem que trabalhar primeiro esse desejo de vingança. E não é tão simples. Viciaram-se em álcool, fumo, comida, sexo ou prazeres diversos. Então, está aqui a questão do vício. O vício, ele retém você aqui preso, porque você sente necessidades das coisas. É a emoção, né? A emoção você leva consigo. Você não vai levar nada físico, mas a emoção sim. Tinha medo de morrer e continuaram negando a morte. Olha que interessante. As pessoas não aceitavam que tinham morrido. Então ficavam ali, próximos dos parentes, sem perceber que estavam perturbando. Morte súbita, não tinham percebido que morreram. Quer dizer, é um pouco diferente da anterior, né? Porque a anterior a gente fala que tinham medo de morrer. Esta aqui tiveram uma morte súbita e não perceberam que tinham morrido. Apego excessivo a entes queridos ou a pessoas próximas. Apego excessivo é um amor descontrolado, né? É uma falta, inclusive, de amor próprio. Morte após deficiências mentais ou transtornos psíquicos graves. Então a pessoa já estava num processo de transtorno, né? Algum tipo de transtorno mental, desencarna e aí continua nesse tipo de transtorno do outro lado. Isso, de novo, segundo a médica. Agora nós vamos ver a obsessão na ótica espírita. Os diferentes graus de obsessão apontados pela doutrina espírita são obsessão simples, fascinação e subjugação ou possessão. Por isso que eu falei para vocês, a médica chama de possessão, mas para o espírita a possessão já é o estágio mais avançado de um processo obsessivo. Porque o processo obsessivo, na verdade, ele começa de uma forma simples. Então eu vou mostrar gráficos aqui para vocês. Olha, começa com a pessoa estando num estado normal, aí ela sem perceber começa um processo de obsessão simples. Pode ser, por exemplo, a aproximação de uma entidade que sente que está em algum tipo de perturbação, pode ser um processo de desenvolvimento mediúnico ainda iniciante, pode ser um parente, né, que desencarna e se aproxima. Então começa esse processo aí, que é o simples. Se não for cuidado, pode virar uma fascinação. O simples ele começa a se agravar, vira um processo de fascinação, porque começa a ter inclusive um processo, né, de simbiose um com o outro. Quer dizer, eu fisicamente falando, agora sinto falta do outro que estava comigo. A gente criou uma sinergia, né? Aí começa um processo sério de fascinação, que se não cuidado pode virar uma subjugação. A subjugação é quando a pessoa já não tem mais a vontade própria, inclusive. Ela é dominada de fato. Né? Que, por fim, pode virar alienação mental.
Mas tudo começa lá no modo simples, que se tratado a tempo, né, vai se resolver. Mas se não for tratado, pode virar uma alienação mental. Aí tem pessoas que, quando eu falo assim, mas inclusive o parente desencarnado pode chegar nesse nível? Pode, porque vai se criar esse processo de simbiose entre os dois. Aquele se sente bem estando aqui, não quer de forma alguma partir, não quer se desprender, e acaba se ligando para chegar num ponto de alienação mental. Somos energia e possuímos nossa própria atmosfera individual, que nós chamamos aqui de psicosfera. Além de contribuímos para a psicosfera do nosso lar, ambiente de trabalho, bairro, cidade, estado, etc. Então nós somos indivíduos, né, que temos através dos nossos pensamentos, nós criamos a nossa psicosfera própria, que contribui para a psicosfera do próprio ambiente do lar, do planeta e por aí afora. Essa psicosfera torna-se nossa característica pessoal, pela qual seremos reconhecidos e identificados por outros espíritos, mesmo quando trocarmos de roupagem em uma nova encarnação. Essa figura do lado aí, ó, ela mostra, né, a pessoa ali com a mão levantada e o seu perispírito, né, vibrando ali. Tentei mostrar ali o perispírito vibrando, tá bom? Que é a psicosfera da pessoa, provocada pelos seus próprios pensamentos, por sua energia. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler numa outra alma como num livro, e ver que não é perceptível aos olhos do corpo. Isso aqui está em A Gênese, capítulo 14 e 15. E aqui eu coloquei agora naquela figura, né, essa imagem do pensamento irradiando. Tá certo? E o que acaba acontecendo? Como é que, por exemplo, uma pessoa desencarnada, né, ou pode encontrar alguém que era de uma existência anterior dela, que está encarnada? Não é pelo corpo físico, porque o corpo físico se modificou. É pela atmosfera fluídica. É por ali que ele nos reconhece, sabe quem somos. As nossas vibrações mentais, que são os pensamentos, sintonizam com ondas de pensamentos semelhantes existentes na psicosfera do planeta, permutando energias, adensando-as e delas recebendo influência. Aqui, ó, eu estou tentando mostrar, de novo, aquela mesma pessoa, dessa vez irradiando e buscando, né, nas ondas de pensamentos. Ele manda energia e traz energia dessas ondas de pensamentos. E assim ele se adensa e ele contribui. Quer dizer, nós fazemos isso no nosso dia a dia, tá? Nesse mar de pensamentos que estão por aí. O pensamento é uma onda, né? Trafega como uma onda. Que é uma energia. Portanto, o nosso comportamento influencia o meio, assim como nós também somos influenciados pelo ambiente. Então, tanto eu posso contribuir de forma positiva ou negativa com o meio, como eu posso buscar no meio também essas influências. Então, é importante a gente saber isso, porque quem nós queremos ser? Alguém que chega no ambiente e degrada o ambiente, ou alguém que chega trazendo paz, trazendo amor, trazendo bem-estar, trazendo jovialidade, trazendo uma energia boa? Vai depender do ambiente ou vai depender de você? Quando as energias são iguais, promovem uma adesão, criando os laços de simpatia mútua, através dos quais nos agrupamos e nos associamos. Então aqui nós já estamos falando, né, de que como nós temos sentimentos semelhantes, energias semelhantes, nós acabamos nos agrupando, nos atraindo, criando laços de simpatia, né? Esta figura aqui mostra algo ao contrário, que é o que nós vamos ver agora. Quando sustentamos pensamentos e sentimentos diferentes, os fluidos, ao invés de uma adesão, sofrem uma repulsão mútua. Repelem-se e exteriormente essa repulsão é identificada como antipatia. Então nós estamos vendo aqui duas pessoas, né? Cada uma com o seu campo
áurico, né, sua atmosfera fluídica, porém, como elas têm sentimentos, ideias, valores diferentes, elas estão se repelindo. Não está havendo uma adesão. É isso que eu estou tentando mostrar nessa figura aqui. Pelo que vimos até aqui, podemos concluir que a obsessão é uma questão de psicosfera própria e sintonia. Assim entendemos o quanto é importante o conselho de Jesus pedindo para orarmos e vigiarmos. Então eu só vou me ligar a alguma coisa se eu estiver mais ou menos imantado com aquilo. Eu só vou sofrer um processo obsessivo se eu permitir que isso aconteça através da minha própria mente, através da minha própria ideia das coisas. Está aqui, olha, essa figura tenta mostrar isso também. Estou aqui com o meu campo, buscando, no mar de pensamentos as energias, e se eu me ligar em energias de ódio, de inveja, de ciúmes, de mágoa, o que eu estou fazendo com o meu campo energético? O que eu estou fazendo com a minha psicosfera? Que tipo de imantação eu vou receber, que tipo de influências eu vou receber e vou estar me ligando? Eu vou estar propenso a ser obsediado, se eu ficar nesse tipo de sentimento. Imagine o que o sentimento de medo pode provocar. Eu não coloquei ele aqui, mas imagine o sentimento de medo, de desesperança. O que pode provocar em você e o que pode provocar em termos de você se sintonizar com energias semelhantes. É destrutivo, na verdade. Você está se sabotando. Quando você tem medo de viver, por exemplo, quando você sente, nessa pandemia toda aí, você se deixa levar por esse tipo de energia, você está se destruindo. E não adianta querer jogar a culpa nos outros, tá certo? Os casos mais graves começam lentamente através das insinuações leves que, não repelidas na época, agravam-se até tomar um domínio bem mais amplo. Nós já falamos sobre isso, tá certo? Outro agravante é que o obsidiado, ao sintonizar-se num processo obsessivo grave, situa sua psicosfera numa faixa totalmente negativa e de energias pesadas e deletérias, energias densas. Energia é energia, porém ela pode ser mais densa, porque energia negativa, energia do vício, por exemplo, a energia provocada por ideias de ódio, rancor, de mágoa, de medo, são energias densas, difíceis de serem penetradas pela luz. Essas energias densas, além de dificultar o acesso das forças do bem, promovem a atração de outros espíritos que atuem nesta mesma faixa vibratória, piorando a situação do obsidiado. Nesta figura aqui eu tento mostrar isso, Do lado direito aqui nós temos um espírito emitindo uma energia de pensamento, envolvendo a pessoa no seu campo de energia. A pessoa está permitindo isso. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É este fluido que importa ser eliminado. No entanto, num fluido mau não pode ser eliminado por um outro semelhante. Por meio da ação magnética é possível expelir o fluido mau com auxílio de um fluido melhor. Está aqui em A Gênesis. Então, explicando, lembra daquela figura que nós tínhamos anteriormente, da pessoa envolvendo a outra? Agora chega uma que tenta de alguma forma ajudar essa pessoa, ela emite a sua energia, porém a outra está repelindo, ela está tão presa àquela situação, que aquela outra pessoa desejando bem, aquela outra pessoa desejando de alguma forma ajudar, não consegue penetrar nesse campo de energia densa, de energia pesada, que é provocado pela pessoa, junto com outros que estão, de alguma forma, mantendo-a nesta situação. Vamos falar agora em obsessão em crianças. Falar, meu Deus, obsessão em criança? Infelizmente, sim. É mais comum do que vocês imaginam. É possível que uma criança tenha sua mediunidade desperta logo cedo? Isso é uma pergunta. O fator de ter a mediunidade desperta significa compromisso mediúnico da criança? Então, respondendo à primeira, é possível? Sim. Não é normal, mas é possível.
Uma vez desperta, significa que ela vai ter compromisso com a mediunidade? Não necessariamente. Foi despertado por uma razão qualquer. Antecipadamente, talvez. É possível uma criança ser obsidiada? Sim, infelizmente. Por que a obsessão em crianças é permitido? Essa é outra questão. Nós temos que lembrar que a criança, na verdade, é um espírito. Ela está usando um corpo de criança, mas ela é um espírito adulto, um espírito com históricos, um espírito com uma série de vivências anteriores. Que tipo de compromisso ela tem ao reencarnar? Nós não sabemos. Ela sabe. É possível sim. Aliás, aqui no Manuel Bento nós temos uma série, nós temos um tratamento, na verdade, né, que inclusive já observamos que isso é possível, tá? Crianças sim apresentam processos obsessivos. Veja essas duas revistas aqui. Eu trouxe só para vocês verem que a coisa é mais comum do que a gente imagina, né? Uma é a revista Isto É, crianças que falam com espíritos, a mediunidade infantil. E a outra é a revista Cristã de Espiritismo, está tendo aqui, crianças médiums. Então parece que inclusive está sendo mais comum do que a gente imagina. Não deveria ser, mas está sendo. Então é um campo aí para a gente poder observar, né? E de repente aprender com o que está acontecendo. Não é racional, aí eu coloquei racional grifado, considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Isso aqui é uma questão que está sendo feita. Tem crianças que, apesar do corpo frágil, demonstram ter já uma capacidade, né, inerente a elas. Nós temos que observar. Não algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a perfídia, até a queda para o roubo e o assassínio, não distante os bons exemplos que a cercam? Então, é mais uma questão para a gente observar, porque tem a ver com aquilo que eu já falei. A criança é um espírito adulto, que está momentaneamente usando um corpo físico, frágil num processo que ainda está se desenvolvendo. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco têm progredido. Isso aqui é uma resposta da questão 199A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, né? Por que tem crianças que têm essa, na precocidade, né? Uma perversidade já precoce? Aí o Espírito responde, olha, às vezes as que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco têm progredido. É um processo ainda de desenvolvimento. Sofre então por efeito desta falta de progresso as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas de suas existências anteriores. Então são consequências de algo que o espírito traz no seu processo reencarnatório. Agora nós vamos ver médiuns que sofreram com a mediunidade na infância, para vocês verem que a coisa é mais comum do que a gente imagina, além daquelas fotos que eu mostrei das revistas. Elizabeth Desperance foi uma que desde cedo a mediunidade aflorou e ela teve problemas na infância. Ivone do Amaral Pereira, que é outra. Divaldo Pereira Franco, outro que sofreu também na infância. E o mais famoso deles, né, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Desde cedo sofreu com seus processos de desenvolvimento mediúnico, né, aflorado em tenra idade. Porém, nós vamos ver agora que Jesus também tratou de obsessão em crianças. Isso eu estou colocando aqui para a gente ver que realmente é mais comum do que a gente imagina. Vamos ver no episódio?
Um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei aos teus discípulos, mas eles não o curaram. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-o. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. E então os discípulos lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Se tiveres a fé do tamanho, aí é aquela passagem, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, falarei para esse monte. É que as pessoas, quando leem essa passagem aqui, se atêm mais a essa questão, né, da fé, e esquece que, na verdade, se tratava de um menino que estava obsediado e que foi curado. Quanto a essa espécie de demônio, só é possível expulsar a força de oração e de jejum. Então é um tipo de demônio, é um tipo de espírito, né, que precisaria ter muita bagagem para poder tratar, porque principalmente influenciando uma criança. Pode ser de fato um desafeto da criança, né? Não da criança, um desafeto do espírito daquela criança. Desafeto antigo. E como eles são desafetos, de repente ele se sente na necessidade, ele acha que é justo ele querer se vingar. Ele precisa ser esclarecido, na verdade. Bom, vamos ver agora as formas de obsessão. E aí nós vamos ver que a coisa é mais ampla do que a gente imagina. Primeiro, olha, de desencarnado para encarnado. Então nós temos aqui um espírito que irradia suas energias, né, e envolve ali a pessoa encarnada. Essa aqui é a mais clássica e a mais conhecida por todos. Um desencarnado perseguindo o encarnado. Porém, pode ter de encarnado para desencarnado. Não é o espírito que está perseguindo, é ele que está sendo perseguido pela pessoa encarnada, que não consegue se desprender, sabe? Deixar que ele se desprenda. Então é uma pessoa, por exemplo, um ente querido, né, de alguém que desencarnou, e essa pessoa não consegue ficar sem pensar no ente querido todo santo dia, e chorando, e lamentando, e pedindo a sua presença, e implorando, e ela está obsediando o espírito, não é o espírito que está obsediando ela. Isso é para se pensar. Os espíritos às vezes querem se desprender e não conseguem, porque está preso à energia do ente encarnado. Obsessão recíproca. Então aqui já são os dois, tanto o encarnado quanto o desencarnado, que se auto-obsediam. Um quer a presença do outro, né? Um quer estar com o outro. Já é um processo muito perigoso, inclusive, de acabar separando, né? De desencarnado para desencarnado. Pode acontecer. O espírito fica perturbando a pessoa aqui, e a pessoa desencarna e ela continua perturbando lá. Só que agora com maior facilidade. Porque ambas estão no mesmo campo, né? Ambas estão na mesma faixa de sintonia. Então, olha como esse processo obsessivo é sério, porque pode chegar até a se perpetuar, né, e a continuar depois da vida. De encarnado para encarnado. Espera aí. Quer dizer que pode haver obsessão de uma pessoa viva para outra pessoa viva? Ora, nós não estamos falando de pensamento, nós não estamos falando de energia. Existem tantos processos de anulação de pessoas que elas acabam, né, se influenciando de tal forma por outras. Aliás, eu tenho uma palestra que chama-se Dependência Afetiva, que eu convido vocês para assistirem. Trata justamente disso aqui. Se cria um processo de dependência tão forte e afetivo um com o outro, que acaba virando um processo obsessivo. Outro, uma pessoa que tem ciúmes em excesso. O que ela está fazendo com a outra? O que seria o ciúmes? Não é um processo obsessivo?
Um processo de cercear, de desconfiança, de não conseguir libertar a outra, de não ter, confiança na outra. O ciúmes é um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. É isso. E eu vou me arriscar mais. Pessoas que idolatram demais outras, criam um processo obsessivo, dela para com o ídolo. Coitado do ídolo. Tem também a auto-obsessão. Aqui está tentando mostrar a pessoa com seus pensamentos, pensamentos que são pensamentos disformes, pensamentos que atrapalham, pensamentos que fazem a pessoa se sentir derrotada, se sentir para baixo, de se sentir incapaz. A pessoa se anula, na verdade, ela está se auto-obsediando. Uma outra forma de se auto-obsediar também é quando você não percebe as coisas diferentes à sua volta, quando você acha que você é o dono da razão, quando você acha que tudo tem que passar por você, que nada dos outros podem, de alguma forma, contribuir para você e para as suas mudanças, você está se auto-detonando também. É um processo de orgulho, de vaidade muito grande, que cria esse processo de auto-obsessão. Por quê? Porque os espíritos vão ficar ali insuflando isso. Vão insuflar, e você, por não ter a humildade necessária, acaba se deixando influenciar. Obsessão coletiva. Coloquei essa imagem aqui tentando mostrar pessoas cegas, pessoas vendadas, pessoas que não conseguem enxergar o que está acontecendo. Acontece muito e vem acontecendo muito nos meios religiosos. Pessoas que seguem determinados líderes religiosos, que contribuem financeiramente, pessoas que vão à falência, então que estão numa situação precária, mas vão lá e continuam contribuindo, porque acreditam naquela pessoa. Aquela pessoa as envolve na sua energia, na sua capacidade de verborragia, na sua neurolinguística, na forma de se apresentar e coisa, de tal, mexe com as emoções das pessoas, e as pessoas se imantam naquele pseudo-líder ou naquela situação, e não percebem que estão obsediadas. Querem exemplo? Lembram do Jim Jones, aquele americano? Quantas pessoas morreram por ordem dele? Ou porque ele pediu? Teve outro caso no Japão. Nós temos um caso que é até estranho aqui no Brasil. Estranho porque tem uma pessoa que se diz o Cristo. Aliás, ele se apresenta como Henri Cristo. Vocês já viram? Quer dizer, usa aquelas roupas, como se fosse o Cristo, caminha. É um processo de auto-obsessão dele, se achar o Cristo. Porém, ele consegue ter pessoas que o seguem. É obsessão coletiva. Desculpe eu estar usando isso aqui como exemplo, mas é clássico. Pessoas que não conseguem raciocinar estão obsediadas. Mas como é que acontece isso? Bom, primeiro que a pessoa tem a sua capacidade para induzir as outras, mas depois tem também a amplificação que é feita por espíritos zombeteiros. Espíritos que quer, vou atrapalhar a vida dessa pessoa aqui, vou fazer ela ficar adorando o Henri Cristo, aí ela vai virar uma pessoa ridícula. Há um meio de obsessão aí também. É para pensar. Quantos de nós, sem perceber, estamos sendo obsediados por líderes e por aí afora nesse sentido? Ou pelo menos o quanto nós nos deixamos influenciar. Obsessão digital, ela é mais atual, É digital de uma forma ampla. Começa pela TV, pelos programas, pelos noticiários que ficam ali retroalimentando, Fazem uma alteraçãozinha qualquer naquele tipo de notícia e induzem as pessoas a acreditarem que aquela notícia de fato é verdade, quando existem outras verdades por trás, mas as pessoas não enxergam. Por quê? Porque elas estão recebendo uma carga, Estou falando da televisão, mas tem também os meios digitais aí, como o Facebook, como a internet, como o WhatsApp.
Você entra no Google, faz uma pesquisa qualquer de uma informação que você queira. Por exemplo, geladeira. Aí aparece um monte, você clica num, clica no outro. Sem você perceber, daqui a pouco começa a aparecer um monte de... É um algoritmo que existe, que vai trabalhando suas preferências e vai jogando para você geladeira, geladeira, geladeira. Você está sendo obsediado. Sem você perceber. E assim é com as suas preferências políticas, por exemplo, preferências religiosas, de esportes. Você acessou uma notícia, começa a aparecer aquele monte de notícia semelhante para te agradar, agradar o seu gosto, as suas preferências. E aí você se isola do resto. O que é isso? Se não é um processo obsessivo, digital. WhatsApp, tenho que mandar mensagem, eu tenho que lacrar, eu tenho que ser o primeiro a replicar, não ver se é verdade, se não é, se é fake news, se não é, vai replicando. Os grupos de WhatsApp viraram grupos de obsessivos, sem a gente perceber. Tem pessoas que ficam o dia inteiro no WhatsApp, participando de vários grupos. Eu estou falando isso porque eu também participo. E eu estou percebendo o quanto de tempo a gente está perdendo com essas coisas. Então, vocês estão percebendo como o processo obsessivo ele tem uma forma muito mais ampla do que a gente imagina? Já falamos da obsessão, agora nós vamos falar como tratar a obsessão, porque tem saída. E aqui a gente vai se encaminhar então para o fim da palestra, tá? Eu vou encerrar depois a palestra com uma historinha simples, retirada de um livro. Mas vamos ver como tratar a obsessão. Se o pensamento é o agente que permite, mantém e até agrava os quadros obsessivos, é preciso então que ocorra uma transformação das ideias existentes para ajudar no processo de libertação. Tudo tem a ver com o pensamento. Então, se eu estou ligado naquilo, para mim sair tem que mudar a minha forma de pensar. Para que haja a libertação dessa imantação, né? Porém, talvez somente a mudança dos pensamentos não seja suficiente para a cura dos processos obsessivos. Será preciso um conjunto de ações que ajudem o obsidiado, ou a pessoa que está sofrendo aquelas consequências, né, daquelas monoideias, ou desse tipo de atitude, né, obsessiva. Em primeiro lugar, é necessário diagnosticar corretamente os sintomas apresentados pelo obsidiado, pois existem várias causas e níveis de obsessão, como a gente já viu aqui. A gente vai repetir só rapidamente algumas. Disfunção neurológica é uma delas. O paciente, ao invés de obsidiado, passa por alguns problemas orgânicos, ou problema orgânico, que tratado corretamente o reequilibrará. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Então, de repente, não é um processo obsessivo, mas é um processo orgânico. Alguma alteração química do cérebro, hormonal, né, que tratada vai resolver. Tá bom? Então, tem que entender isso. Pode ser uma disfunção neurológica. Perturbações transitórias. Trata-se de um tipo de obsessão simples, sem maiores consequências, se tratadas a tempo. O tratamento espiritual simples normalmente resolve. Bom, o que é o tratamento espiritual simples? A pessoa vai numa casa espírita, passa uma entrevista, depois ela vem, começa a ouvir palestra e toma passe. 4 sessões, 5 sessões. As palestras ajudam-na a mudar a sua forma de pensar. E o passe ajuda a reequilibrar. Passe magnético. Isso aí já ajuda num processo de obsessão simples. Autoperturbação, que, como o nome já diz, é provocado pela própria criatura que alimenta a insatisfação íntima com sua vida. O tratamento espiritual simples normalmente resolve. Então, aqui é um processo em que não há ainda uma ligação forte de uma entidade querendo perturbar a pessoa, mas é ela mesmo se anulando. É ela que não acredita nela, que se acha pecadora, que tem que pagar, que tem dívida, que é isso, que é aquilo, que tem que sofrer. Ela mesma está se prejudicando. Aqui também o tratamento espiritual simples resolve.
Obsessão, que é o desajuste caracterizado por anormalidade de comportamento, em decorrência do domínio exercido no encarnado por espíritos vingativos ou vice-versa. Vice-versa porque pode ser daqui para lá, lembra? Eu posso estar obsidiando o espírito. Os sintomas mais comuns apresentados por obsidiados são esgotamento nervoso, irritação excessiva, palpitações, angústia, pânico, dificuldade de concentração, desânimo, desarranjos físicos diversos, etc. Que, aliás, a doutora Edith Fiore meio que encontrou esses mesmos tipos de sintomas, né? Como nós já vimos. O obsidiado experimenta a sensação de carregar sobre os ombros os males no mundo. É um peso. Tem processos aí depressivos em que a pessoa se sente assim, sabe, apática, não quer sair do quarto, nada, ela sente que ela é um nada, né? Para o tratamento eficaz da obsessão, vários fatores devem ser observados e atuarem de comum acordo, ou seja, o tratamento espiritual através dos passes para o reequilíbrio orgânico e energético. Então vocês vão ver no videozinho aí do lado direito, né? Nessa animação que eu fiz, lembra daquela figura que tinha um obsessor ali influenciando a pessoa? Quando a pessoa toma um passe, o passe vem justamente para ajudar, ela mentalmente ajuda a quebrar as barreiras e o passe ajuda a reequilibrá-la novamente, afastando esse processo. A alteração da psicosfera do obsidiado através de uma mudança mental obtida pelas palestras e leituras edificantes. Então, a pessoa começa a mudar seu mental através das leituras, das palestras e por aí afora. Ela muda o seu padrão de pensamento. Esclarecimento do obsessor ou obsessores, no caso, orientação. Conversar mesmo com a entidade, não a pessoa em si, mas nos tratamentos espirituais, conversar com as entidades. No caso da médica americana, ela conversava direto com a entidade, quando a pessoa entrava em transe. Na verdade, o que ela fazia ali era uma desobsessão clássica, feita nas casas espíritas. Então, nas casas espíritas, se conversa, sim, com as pessoas, com os espíritos que estão perseguindo as pessoas, para que essas sejam esclarecidas. Na maioria das vezes, são pessoas perturbadas, espíritos perturbados, precisando de ajuda. O envolvimento e acompanhamento da família do paciente no tratamento. É importante que a família participe. Não do tratamento em si, mas que siga, que de repente venha junto na casa espírita, que participe das sessões, né, de palestras, de passes e por aí afora. Para ajudar, para dar um suporte à pessoa que está sendo tratada. Se for o caso também o tratamento médico, a gente não pode abrir mão do tratamento médico, né, em alguns casos, dependendo da situação, se for um pouco mais grave. Né? Já foi falado aqui, eu vou repetir novamente, o tratamento espiritual não dispensa tratamento médico, o tratamento físico. A doutrina espírita caminha para e passo com a ciência. Todos esses fatores somados formarão um conjunto imbatível na solução das obsessões, mas, acima de tudo, é preciso que o próprio paciente se conscientize e contribua de forma ostensiva na sua cura. Você não vai conseguir curar ninguém que não queira e que não contribua. A pessoa tem que querer, porque é ela, na verdade, né? Quem tem que transformar os pensamentos é ela. Quem tem que se libertar é ela. Não adianta esclarecer e afastar os espíritos obsessores se o paciente mantiver sua psicosfera em desequilíbrio, pois é afastar hoje para retornar amanhã. Então é clássico, né? Você trata a pessoa, dá um passo, ela se reequilibra, ela sai para fora, ela volta novamente a... Se ela não cultivar, se ela não mudar de fato os seus padrões de pensamento, ela não vai ajudar no processo. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Isso aqui é retirado do Livro dos Médiuns, no item 252.
Então, se a pessoa tiver imperfeições morais, vai ser um obstáculo, porque ela vai cair facilmente novamente, né? Ela tenta mudar seu padrão de pensamento, mas ela volta novamente lá para o meio, ou para o mundo, ou para as coisas que ela cultua, né, ou cultiva como hábitos. Nos casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio para anular os propósitos maléficos do obsessor. Isso aqui é retirado do livro A Gênese. Então, a prece, os bons pensamentos, né, é uma forma de anular os pensamentos maléficos, aí, ou as intenções maléficas dos obsessores. É, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte e destrua em si mesmo a atração dos maus espíritos. Aqui é uma resposta da pergunta 479 do Livro dos Espíritos, e eu vou ler novamente. É, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte e destrua em si mesmo a atração dos maus espíritos. Porque quem está sendo influenciado é ele, então ele tem que fazer a sua parte para destruir isso. Vou encerrar agora a palestra com este conto, O Guarda-Chuva, do Richard Simonetti. Leontino não lograva êxito. Espírito desencarnado assediava José Onofre, pretendendo vingar-se de passadas ofensas. Localizara-o em uma nova jornada na carne e pretendia infernizar-lhe a existência, envolvendo-o nas teias da obsessão. Então, olha que interessante, né? O José Onofre era um espírito desencarnado, o Leontino, um espírito desencarnado, e localizou o José Onofre aqui. Ora, o José Onofre não está num corpo novo. Como é que o Leontino localizou ele? Lembra que eu falei da psicosfera e tudo? Então, localizou e queria envolvê-los nas teias da obsessão. Então, vamos ver o que o Leontino faz. No entanto, o antigo desafeto resistia a todas as suas investidas, conservando-se perfeitamente ajustado. O Leontino estava tendo dificuldades. Resolveu apelar para um companheiro mais tarimbado. Procurou Quirino, especialista em atazanar pessoas, usando de sutileza em suas investidas, alguém que a tradição religiosa definiria como demoníaco. Então o Leontino procurou Quirino, que já era um obsessor mais experiente. Ele até brinca aqui, né? Um especialista em atazanar pessoas. O experiente obsessor ouviu-lhe as frustrações e indagou. E identificou-lhe as fraquezas? Sim. E quais são? Então é o Quirino perguntando para o Leontino se ele tinha identificado as fraquezas de José Onofre. E queria saber quais eram. Certa tendência à tristeza, caráter introvertido, alguma preocupação com a saúde, eventuais crises de afetividade no lar, gosta de aperitivos e não é insensível a encantos femininos. Bom, parece que ele descreveu aqui, diria que 98% da população. Pessoa comum. Então, não conseguiu puxar esses fios para enovelá-lo? Bem que tentei, mas sem nenhum resultado. Ele não tem tempo para render-se às suas próprias mazelas. Vinculado a um centro espírita, ocupa todas as suas horas livres em vários serviços diversos. Visita doentes, atende necessitados, cuida de crianças, faz plantão no albergue, aplica passes magnéticos, participa de reuniões mediúnicas. Ele não para. Bom, então o Leontino parece que ele se colocou aí numa casa espírita como voluntário e estava fazendo atividades, né, de caridade. E segundo o José Onofre, no caso, né, segundo o Leontino, isso aí era um problema, né, para ele. Leontino que queria atazanar o José Onofre, mas o José Onofre não tinha tempo, não estava com os pensamentos voltados e propícios, né, a ser perseguido. Ele estava envolvido com outro tipo de atividade. Outros valores. Simplesmente não sobra espaço em sua mente para a infiltração de ideias obsessivas. Quirino, então, franziu o senho.
Quer dizer, o obsessor tarimbado falou, Quando nossas presas encasquetam a ideia de que devem ocupar o tempo ajudando o semelhante, fica difícil. Buscou o ataque por vias indiretas? Sim, segui fielmente os nossos programas. Quer dizer, existe lá um programa, né? Uma cartilha de como atazanar as pessoas. Eu fico imaginando como é que é. Explorei as tendências neuróticas da esposa, criando-lhe embaraços no lar, provoquei problemas financeiros, complicando os seus negócios. Envolvi seu filho com drogas, acentuei seus males físicos, até semeei desentendimentos no centro espírita, mas o homem é uma rocha, situa-se inabalável, confiando na proteção divina. Gente, deixa eu fazer uma observação. Isso aqui é um conto, isso aqui é uma... Ninguém vai ser enovelado por uma entidade que quer perseguir o outro, se não se deixar também. Quer dizer, essa coisa, né, de envolver o filho com drogas, de atazanar a esposa neurótica e tal. Isso aí só se for as pessoas permitirem. Isso aqui é um conto, né? Então, só para a gente entender que eles estavam tentando, de alguma forma, pegar o Zé Onofre no contrapé. Achar um ponto fraco. Leontino suspirou e completou. Simplesmente José Onofre recusa-se a uma reação negativa que me permita atingi-lo. O que você me aconselha? Desista. Opa! Desista? Ora essa, é o que tem a dizer? Estou apenas sendo realista. O problema é que seu desafeto abriu o guarda-chuva protetor. Você pode fazer desabar sobre ele tempestades existenciais violentas, mas não o atingirá. Opa! O Quirino, né? Especialista em atazanar, descobriu que o José Onofre tinha aberto um guarda-chuva protetor. E o que é, afinal, essa proteção? A prática do bem aliada à confiança em Deus. É preciso esperar torcendo para que ele decida fechar o guarda-chuva. Espere ele fechar o guarda-chuva. Porque enquanto ele tiver com o guarda-chuva aberto, vai ser difícil. Quem é José Onofre? Um missionário, um santo, um espírito superior? Nada disso. É um homem comum, com suas fraquezas e imperfeições. O que o distingue é um empenho em cumprir a orientação contida na questão 469 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E vem a orientação incisiva: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam sobre vós. Então, o Zé Onofre, na verdade, ao se colocar como voluntário, trabalhando e tal, ele abriu o seu guarda-chuva protetor. Porque, inclusive, ao perceber as situações, ele não se deixava influenciar mais por coisas negativas. Ele tinha mais o que fazer. Simples, não? Vamos então abrir o nosso guarda-chuva? O que você precisa para abrir o seu guarda-chuva? Todos nós temos o nosso guarda-chuva. Só vai depender da gente. Obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom.